Grão, enche a galinha ao papo, digo eu. Ora bem. Bom dia. Muito bom dia. Eu faço aqui um esforço. Consigo, olha, tenho assim ginástica. uns arcos, não tenho. Olha, eu com os olhos fechados, olha, tenho uns arcos. Não. Não percebi. Estava para ir lá fora fumar um cigarro. Não dá nada para ir agora buscar uma criança, falar, beber uma água, Pedro. Nem pensar, a gente... Eu quero. Nós hoje o que vamos falar é os vários tipos de crédito à habitação que há. Muitas vezes as pessoas, quando vão contratar um crédito à habitação ao banco, não têm consciência do tipo de crédito que estão a contratar. Ok. E muitas vezes as pessoas escolhem pelo valor da prestação. Aquilo que eu vos quero ensinar hoje é a saber distinguir quais são os diferentes tipos de crédito à habitação. Temos dois hoje, não é? Temos dois. Constantes e crescentes. Constantes quer dizer que as prestações são constantes de capital e juros. Apesar de ir variando a componente, o valor da prestação é constante ao longo do período. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vocês, desde o Não primeiro... tenho razão, não vejo o quadro. Isto vai ter que dar aí um jeito ao quadro porque eu não consigo ver nada. Ora nem mais. Acho que assim já está um Agora já bocadinho melhor. consigo ver. O que é que acontece? Desde o primeiro dia em que se começa a pagar a prestação, quando estamos na situação de prestações constantes, estamos a pagar uma parte do capital do empréstimo e outra parte componente de juros. De juros, sim. E isto vai fazendo com que, ao longo do empréstimo, vá decrescendo o montante em dívida do empréstimo. Ok. Portanto, basicamente, nós todos os meses pagamos sempre a mesma maquia. É isso? Não, pagam sempre a mesma prestação, mas cada vez vão pagando mais capital e menos juros. E menos juros. Ao longo dos 40 anos. Ok. Estão-me a fazer entender? Sim. A meio do empréstimo o juro é igual ao crédito, à prestação, exatamente. e a partir do meio para o fim o juro passa a ser mais baixo que Correto. Muito bem. Informadíssimo, Rui. Nós aqui fizemos este exemplo dos 100 mil euros durante 40 anos, a uma taxa média de 5,5%, daria uma prestação de 515 euros. Só para... é muito, não é? Há bancos que conseguem 4,5%. Já não há. Já não há porque a Euribor está mais alta do que Eu os sei, 4,5%. mas há bancos que quando gostam do cliente fazem isso. Não fazem. Eu conheço dois bancos que fazem isso. Não fazem. Que é o BPI e o Finibanco. Fazem. Infelizmente não fazem. Desculpe. Não tem mal. Nas prestações crescentes, o que é que acontece? É uma opção do cliente optar por ter prestação crescente. Isto quer dizer que o cliente, durante um período determinado, pode ir até 5 ou até 10 Não anos. está enganado, pois não, Luís? Mesmo, literalmente. Pode optar por ter uma prestação mais baixa e fazer com que o saldo em dívida aumente. Ou Ok. seja, o cliente, ao fim de 3 anos, já deve mais do que quando contratou o empréstimo. E estas situações Mas- normalmente têm que ver, inicialmente, portanto, quando as pessoas pedem um crédito à habitação nesta vertente de crescente, tem que ver com, inicialmente, ainda não terem possivelmente a vida bem estabilizada, não Normalmente estarem a é para- ganhar tanto, à partida daqui a uns anos vêm-se a ganhar um bocadinho mais, é isso, não é? É com a expectativa de, no futuro, aumentarem os seus rendimentos. Exatamente. Porque senão vão cair num problema muito grave, que é, ao fim deste período de carência, as prestações vão ter um valor superior, certamente até Normalmente duplicam, não é? pode duplicar. Neste caso aqui, estamos a falar de um desconto de 50%, é mais do que o dobro. Até. Portanto, é preciso ter muito cuidado, não cair nestes erros, até porque estas situações ficam sempre mais caras em termos de juros para as pessoas. O que é que acontece muitas vezes? Há determinados tipos de vendedores de imóveis, eu não vou dizer que é de imobiliárias, mas vendedores de imóveis, Ok. que enganam as pessoas e dizem que a prestação que vai ser, por exemplo, 229 euros, não é? E a pessoa até se entusiasma e compra aquela casa, e depois quando ele já vendeu a casa e passado 3, 5, um período depois O de tal acabar a período de carência, carência, não é? vem a verdadeira prestação, poderá ser 600 ou E o que é que 700 são euros. prestações mistas? As mistas é a crescentes mais as E constantes. porquê que não está aí no quadro essa terceira hipótese? Porque normalmente interessa mostrar o que é que são crescentes e o que é que são constantes. As mistas é a componente das crescentes mais as constantes. Mas também dá para termos uma prestação mista. É sempre mista, porque depois da crescente passa a ser prestação constante. Depois de acabar este verde, Depois de acabar, que é o período de que é o carência, período isso, de não é? carência, ou Passa a ser uma constante. passa a ser uma constante. E as mistas é a componente de crescente mais constante. Esclarecido, mal. Rui Péria. Explicaram-te mal. Agora, em relação às opções, dentro destes dois esquemas ainda existe mais duas opções, que é a possibilidade de termos um valor residual no fim do contrato, que pode ir até aos 30%. E o que é isto? É a possibilidade de, por exemplo, num empréstimo de 100 mil euros, deixar para o último período
um valor de 30%, que são 30 mil euros. E esse último período é definido como? É mesmo assim. Imagino, faz um contrato por 40 anos e deixa 30% para o fim do contrato. Ok. Que é dado Se for todo 30 na íntegra, anos, não é? É dado que todo na íntegra. Exatamente, chega ao fim do contrato. Pegas ali em 30% de 100 mil euros, que são 30 mil euros, não é? Qual é a vantagem? É isso, 30 mil euros? É 30 mil euros neste caso, exatamente. Portanto, quem escolher a opção de valor residual de 30% no final do contrato, tem que saber que no final do contrato, ao fim de 40 anos, tem que ter 30 mil euros. 40 anos, se for 40 anos, se for 30 anos, é 30 anos. É 30 anos, ok. Não é? Em função do número de anos que escolheu. E o valor residual é na última prestação, em vez de pagar uma prestação, paga 30 mil euros. Para que é que serve isto? Serve normalmente para pessoas que sabem que vão receber heranças, que vão ter valores no futuro, ou para pessoas que já sabem que daqui a 5 ou 10 anos vão trocar de habitação e que não têm necessidade de estar a amortizar um capital, que sabem que vão trocar a casa. Como vão trocar a casa? Aquele saldo em dívida é trocado, não é? Faz sentido. Faz todo sentido. Tem um inconveniente, paga-se mais juros. Porquê? Porque está-se durante toda a vida do empréstimo a pagar juros dos 30%. Não se está a amortizar rigorosamente nada. Então não interessa nada. Isso. Interessa, porque imagina que vai comprar uma casa por 10 anos. Mas como não tem capacidade para pagar a casa nos 10 anos, diz, eu vou fazer aqui uma coisa engraçada, vou pôr 30% para o fim, não é? E vou ficar durante 10 anos a pagar uma parte do capital, só 70%. E os outros 30%, quando eu vender a casa, liquido os 30% juntamente com o resto da casa. Claro, pois tem razão. Faz algum sentido. Ou para pessoas que já sabem que vão ter um valor a receber daqui a 5 ou 10 anos ou 20 anos. Como eu vou ter, que eu tenho uma jogado herança. no Euromilhões. Não é herança. O Euromilhões vai ser mais difícil. Ela morreu toda já e não me deixou ficar. O período de carência. Portanto, o valor residual é no fim do contrato. Ok. E o período de carência, o que é? E eu vou-vos depois Vem mostrar. de carente, vem de pessoa carente. Não, vem de ter carência de capital, ou seja, só paga juros. Durante o período de carência, que pode ir até aos 10 anos também. Fazem tanto tempo? Fazem. Já vi Eu não sou pessoas que era carentes imenso tempo. O normal é fazer-se por 3 anos. Mais de 10 anos. O normal é fazer-se por 3 anos. E qual é a vantagem? É a pessoa naquele período, que muitas vezes ainda está numa situação de emprego precária, ainda não tem o tal rendimento futuro Fixo, esperado. Ou então quando se espera que daqui a 2 ou 3 anos se suba de posto, se seja Exatamente. aumentado, não é? Eu e a Claro que Olga sim, estamos a nós dois. pensar em ser subdiretores. O braço direito, o nosso diretor, quando a gente chegar. E com esta opção de carência permite ficar a pagar juros só durante o tal período inicial. Inconvenientes. Todo este dinheiro... Também tem inconvenientes. Sim. Todo este dinheiro é literalmente juros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao fim dos 3 anos, se for esse o período estipulado, deve exatamente o A mesmo mesma que no coisa. início. Que não Portanto, é bom. dinheirinho que vai para o caixote de lixo. Ok. Não é? Mas ninguém dá nada de borla a ninguém. Não. Pois não. Evidente. Não. Para- Eu sim dou de borla, que eu dou amor e carinho a toda a gente. E o continente, olha, tu? que dá E o 30, continente? dá 30 euros em compras. Olha, para isto não é preciso fazer empréstimo, pois não? Para 30 euros? Não é preciso. Não é preciso Não é fazer... preciso. Ainda Luís, não. para rematarmos então Para rematar rápido para isto, fecharmos a rubrica. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de algum tipo de conselho, Temos um e-mail. temos um e-mail e temos um site também. Pronto. O e-mail é luís@crediportugal.com ou o site que é crediportugal.com e poderão solicitar Ou ajuda. seja, o site é assim. Portanto, o site é assim. crediportugal.com e o... Pronto, muito bem. Muito obrigado. Tá bom, Luís, até obrigado para a a vocês. semana. Muitíssimo Muito obrigado. obrigada. Olha, e não se esqueça de ligar para ganhar o cheque. Muito Está obrigado. bem? Muito Pronto. obrigado.